acontecer o júri é a culpa do réu. Bom dia, júri, excelentíssimo, querido público. Eu vou começar falando sobre um fato entre os mais terríveis que aconteceu na história. O Holocausto, idealizado por este homem aqui, onde significa genocídio de judeus, onde tinha 400 campos de concentração, e o maior deles era o Auschwitz, onde se localizava na Polônia. E lá os judeus trabalhavam. E depois de um bom tempo eles eram selecionados para um campo de concentração e exterminar. Bom, gente, assim como o meu parceiro falou, de fato, esse foi um dos fatos históricos e foi um dos mais cruéis da história. Os judeus eram exterminados em massa, justamente esse é o nome de genocídio, extermínio em massa, e tudo aconteceu quando Hitler entrou no poder. Ele entrou como chanceler e também como presidente, então ele tinha um poder absoluto. Então imagina, aquele ódio disseminado que ele já tinha por judeus, ele começou a divulgar isso no seu governo. E um dos primeiros fatos que aconteceram foi a instalação da lei da restauração profissional. Tá, mas o que seria a lei da restauração profissional? Consiste basicamente em que todos os cargos públicos, todos os judeus que ocupavam cargos públicos, como por exemplo médico, professores, entre outros, deveriam sair de seus cargos, ou seja, eles se formaram, trabalharam, estudaram para isso e simplesmente por um mero preconceito tiveram que sair dos seus cargos. Então você vê justamente por um mero preconceito que o Hitler pregava contra os judeus que não fizeram absolutamente nada. Porque se a gente for olhar fatos históricos, não tem nada que prove que os judeus mereceram isso, não há nada, entendeu? E além disso, teve outra lei que essa lei foi o pivô, foi em 1935, que fez com que os judeus se tornassem não cidadãos, eles não tinham direito aos que os alemães tinham. Então, por exemplo, aqui o que acontece? Tinha a segregação dos judeus com os alemães. Então, por exemplo, um judeu e um alemão não podiam sentar no mesmo banco. Os judeus tinham bancos específicos para sentar. Judeus não podiam frequentar a escola, judeus não podiam frequentar hospitais, e judeus eram pessoas. Então para você ver, justamente por um mero preconceito, uma mera coisa pessoal, fez com que ele pregasse esse ódio todo aos judeus. Então a gente vê como isso é cruel da parte dele. E além disso, ele manipulou toda a população a acreditar que os judeus fizeram alguma coisa. Mas eles simplesmente não eram pessoas. Foram separadas das mães, as crianças foram separadas das mães, as famílias foram separadas uma das outras, e no total a gente teve um extermínio de 6 milhões de pessoas. 6 milhões de pessoas. E isso tem provas, documentos no Museu do Holocausto. Não há, como diz uma frase, contra fato não há argumentos. Isso é fato. Em 1939, como o Carlinhos bem explicou, surgiu a solução final. O que foi a solução final? A solução final foi o extermínio dos judeus. O extermínio dos judeus foi eliminar os judeus da terra. Para eles, os judeus não eram humanos, não era raça. Isso. E sabe como eles eram eliminados? Adivinha, gente? Como insetos, porque eram usados os inseticidas. O inseticida que chamava Zyklon B. O Zyklon B ele já foi proibido e tudo mais. Só que ele é extremamente letal. Ele matava de 2 a 3 minutos. Então esses judeus, eles saíam dos seus guetos, porque tinha uns guetos onde os judeus ficavam. Então imagina, ficava 450 mil pessoas em 3 metros quadrados. 3 metros quadrados, condições precárias, não tinham higiene, não tinham saúde adequada, muitos morriam de doenças
E depois desses campos de concentração, eles iam para os campos de extermínio, que eram as famosas câmaras de gás. Em Auschwitz morriam por dia, em média, de 8.000 pessoas em só um campo de concentração. E tendo em vista que a gente tinha 400 campos de concentração em toda a Alemanha. Então imagina o quão cruel foi esse extermínio. Basicamente isso. E se a gente for olhar pelas nossas leis brasileiras, que é o julgamento que está ocorrendo aqui no âmbito nacional, a gente tem a lei, tem inúmeras leis, mas a principal lei de todas é a lei 2289/56, que foi a lei do genocídio. A lei do genocídio, que é crime cometer qualquer atentado, qualquer violência a uma pessoa simplesmente por ela ter uma raça específica. E a gente não pode deixar de citar que o Hitler, ele não só pegou preconceito contra os judeus, mas contra os deficientes, contra os ciganos e contra os negros e todos os grupos que não fossem adequados, que não encaixassem a ele. Então, provavelmente, se a gente estivesse na Alemanha, se nós estivéssemos na Alemanha, provavelmente a gente estaria mortos agora, porque aqui, né, a gente não tem a raça pura ariana que o Hitler considerava adequado. Agora eu passo a palavra para os senhores defensores. Vocês têm 10 minutos para argumentar. Bom dia, pessoal. Primeiramente eu vou falar um porquê da política anti-judaica de Hitler e do partido nazista também. Os judeus estavam imigrando para a Alemanha enquanto a Alemanha estava numa imensa crise por causa do Tratado de Versalhes e da crise da Bolsa dos Estados Unidos e também enquanto que ele estava ocupando os cargos mais importantes, tomando os empregos dos alemães nativos, os alemães estavam ficando sem renda e na pobreza, na miséria, enquanto os judeus estavam vivendo numa vida muito boa. E também, acho que essa aí foi. Também falando sobre, bom dia primeiramente, falando sobre os judeus, também tem a teoria da punhalada nas costas, onde os judeus foram e começaram a contrabandear dinheiro da Alemanha para outros países. Começando a falar sobre isso também,